isto que está aqui, e eu não conheço Timor, quase certeza que aquilo que vocês vão ver aqui é a geologia de Timor. E vocês não escrevem nada. E logo à noite já não se lembram. Nem sequer com exame. Está bem? Portanto, eu aconselho. Vocês têm uma coisa que é assim. Têm uma série de livros que têm páginas. Por exemplo, quando eu chegar aqui, e isto é uma coisa muito, muito importante, porque a primeira vez que eu vi esses cortes e que percebi foi aqui, porque dei aulas e nunca percebi bem esses cortes. Vocês escusam de fazer o corte, escusam de fazer o desenho, página 15. Mas aquilo que eu for dizer sobre este desenho, se calhar é importante vocês escreverem, porque não está aqui. Eu bem sei que há uns que vão filmando e que têm depois o que eu digo, mas os outros que não filmam, ou não sei se vocês depois todos veem o vídeo e tiram as notas, mas é importante vocês verem isso. Portanto, Cordilheira Ibérica subiu assim, fechou, portanto, o alto da Cordilheira do Monte estava aqui, os rios iam para lá. Cordilheira Costeira Catalã subiu assim. E acho que também do outro lado é questão de ver, acho que faz isto também. Subiu assim. Os rios que estavam aqui corriam para cá. E portanto há um rio muito antigo que não se chamava Ebro, porque era há 35 milhões de anos. Está bem, não tinha nome. E portanto este rio saía para a França. Portanto era exorreico para ali. Quando subiu o Pirineu, e o Pirineu sobe essencialmente para cá, e um bocadinho para lá, e vamos ver porquê, que é essencialmente para cá. Estás a desenhar a geologia de Timor? Pois, não estou, mas é como se fosse. Portanto, quando isto sobe, o Ebro deixou de ir para lá. E os rios que desciam daqui ficavam num deserto. Era uma zona que estava isolada do mar, no Miocénico o clima era diferente e, portanto, toda esta água, a pouca que chovia, ficava ali num deserto, fazendo lagoas mais ou menos salgadas, porque a evaporação era muito grande, e ia depositando os evaporitos. E vocês tinham aqui o mar Mediterrâneo, deste lado. E os rios, a chuva que caía aqui, ia criando um rio para aqui. Estão a ver? E os rios, o que é que os rios fazem? Se isto for o vale do rio, e o rio a correr aqui, quando o rio vai correndo, cada vez vai escavando mais atrás. E o rio que corria aqui foi cada vez conseguindo escavar um bocadinho mais atrás. Está bem? Havia aqui um rio pequenino, que era só daqui para cá, e que à medida que ia chovendo, ia escavando mais para cá. Se cada ano ele escavar 1 milímetro, num milhão de anos recua 1 quilómetro. Em 10 milhões de anos recua 10 quilómetros. Em 20 milhões de anos recua 20 quilómetros. E há uma altura que este rio pequenino escavava para aqui, vocês tinham, vai recuar e fura a Cordilheira Catalã. A Cordilheira das Costeiras Catalã. Quando fura a Cordilheira Costeira Catalã e chega àqueles rios que estavam ali, tudo isto passou a vir para o Mediterrâneo. E a bacia do Ebro, que era endorreica, quando este rio pequenino recua, captura isto tudo e toda a chuva que cai aqui passou a vir para o Mediterrâneo. E há uma altura, se vocês olharem para o final do rio, vocês têm um delta. Está bem? Que eu sei que é em Timor os deltas. Está bem? Timor e Indonésia ali ao pé. O Pedro não está aqui agora, mas depois o Pedro dá-vos um exemplo de um delta de lá. O delta forma-se quando o quê? Eu tenho aqui o mar. E tenho aqui um rio. E há duas coisas. O que é que o mar faz? O mar destrói o litoral. As ondas do mar destroem o litoral. E, portanto, o mar faz o litoral recuar. Mas, por outro lado, vocês estão a perceber tudo o que eu estou a dizer. Certo ou não? Sim. Valente. Se eu disser palavras que não percebam, digam. Por outro lado, os rios levam areia e argila e transportam material para aqui. Portanto, os rios fazem
fazem litoral. Qualquer rio que chega ao mar, há um combate entre o rio que leva sedimentos e quer avançar sobre o mar, o rio quer fazer isto, e as ondas do mar que fazem isto, e há um combate. Na maior parte dos casos, o que acontece é que o rio não consegue lá pôr os sedimentos, porque o mar é mais importante e o mar leva mais sedimentos do que aqueles que o rio consegue pôr. Mas quando o rio é muito importante e leva muitos sedimentos, formam-se os deltas. Portanto, por exemplo, se vocês vierem aqui à Península Ibérica, eu julgo que na península toda só há o delta do Ebro, pelo menos grande. Todos os outros rios ganham o mar. E, portanto, assim que o rio mete um grão de areia lá, o mar leva. E, portanto, o litoral não cresce. Quando os rios levam muitos sedimentos, o que acontece é que o litoral cresce. E há uma altura que se forma o delta, e isto sabe-se, isso é histórico, o delta tem alguns milhares de anos, está bem? Portanto, sabe-se que o delta começou a crescer há uns milhares de anos. Mas depois, no século XV, XVI, portanto, ali por alturas de 1400 e qualquer coisa, 1500 e qualquer coisa, os portugueses e os espanhóis começaram com os descobrimentos. E quando os portugueses e os espanhóis começam com os descobrimentos, chegam aqui à bacia do Ebro e tudo o que era árvore eles cortam. Portanto, tudo o que era aqui as encostas dos Pirineus e da Cordilheira Ibérica, que estavam cheias de árvores, eles cortam para fazer barcos. E quando eles cortam para fazer barcos, o que acontece é que eles cortaram para fazer barcos e o delta cresceu imenso. Portanto, muito do delta avançou devido aos descobrimentos. Portanto, quando os portugueses começam e os espanhóis a precisar de barcos, cortam tudo o que é floresta daqui. E, portanto, ao cortarem as florestas, a chuva leva muito mais sedimento e o delta cresce. Portanto, o delta cresce muito por causa dos descobrimentos. Mas depois o que é que o homem faz agora? Faz barragem. Quando faz barragem, a barragem não deixa crescer. Se vocês forem ao delta do Ebro, o delta do Ebro é uma zona de agricultura muito grande, de arroz. Os tratores, foi a única vez que eu vi, os tratores não têm pneus, são umas rodas de ferro para andar na água. Portanto, por causa dos arroz, isto aqui é um sítio ideal para vocês, é só arroz. Portanto, como o delta está cheio de água, é a principal zona de produção de arroz, se calhar, da Península Ibérica, é só arroz, está bem? E tem algumas casas. Portanto, o delta cresce muito nesta altura. As pessoas fizeram umas povoações cá em cima, que por acaso não são muitas, e agora fizeram barragens. Quando faz barragem, o delta já não levou sedimentos. E neste momento os espanhóis estão com problemas aqui, porque o mar começou a recuar, além de que as próprias casas vão fazendo subsidência, portanto fazem os sedimentos ir baixando, e o delta está a recuar a uma velocidade muito grande. E portanto há sempre aquele problema, cada vez que o homem intervém numa zona principal, principalmente litoral, que é uma zona muito instável, portanto corta as árvores para fazer barcos, cresce o litoral, mete barragens, corta os sedimentos, recua o litoral. Diz lá falaste-me lá de uns deltas que eles conhecem. Em Climatã. Está bem? Portanto, tem Climatã, sim. Tem Timor, Climatã é Timor. Não, é Borneo. Borneo. Em Borneo vocês têm um rio, eu nunca estive lá, mas tem um rio que chega lá de certeza e portanto leva montes de sedimentos. Como leva mais sedimentos do que o mar consegue levar, o rio avança sobre o mar e faz um delta. Portanto, deltas assim grandes a nível mundial, se eu agarrar em África, tem o Nilo e tem o delta do Nilo. O delta do Nilo está com imensos problemas. O delta do Nilo devem viver cá em cima, no delta do Nilo, devem viver, não sei, 10 milhões de pessoas. Também a população de Portugal deve viver toda ali no delta do Nilo. Fizeram a barragem de Assuão há uns anos e a barragem de Assuão deixou do Nilo de transportar os sedimentos. E o delta do Nilo agora está a recuar por aí fora. De tal maneira que eles já têm planos malucos de agarrarem água do Mediterrâneo e fazerem canais para injetar outra vez água ali, para tentar ver se conseguem manter o delta.